Cavaleiros, sempre se lembrarão desse dia quando quase capturaram o Capitão Jack Sparrow. Fala galera, beleza? Galera, aqui para mais um vídeo. Nós vamos estar falando hoje sobre o caso Johnny Depp. O que é bom da gente prestar atenção nesse caso? Que ele dá voz a todos os homens que estão passando por violência doméstica e todos os homens que estão desacreditados pela sociedade. Então o caso de Johnny Depp, ele é muito maior do que o Johnny Depp. Primeiramente, galera, a vida do Johnny Depp foi virada de cabeça para baixo depois que uma matéria foi publicada num jornal chamado The Sun. Esse jornal publicou a manchete com o seguinte título: Espancador de esposas. E depois disso, ele acabou perdendo diversos papéis. Os dois que me chamaram mais atenção foi que ele perdeu o papel dele em Animais Fantásticos, do qual ele receberia 13,5 milhões de dólares. Também perdeu o seu papel em Piratas do Caribe, que renderia a ele 22,5 milhões de dólares. Por que eu acredito que Johnny Depp ele era inocente? Porque ele mais ou menos que provou a sua inocência perante o júri usando provas que eram áudios, vídeos, testemunhas. No caso, as provas apresentadas pela Amber Heard não eram tão contundentes quanto as provas apresentadas ali pelo Jack. E ela foi pega em diversas mentiras. É o seguinte, ela disse que usava uma maquiagem específica para tampar hematomas causados ali pelas agressões do Johnny Depp. E a empresa que criou essa maquiagem veio a público para dizer que aquilo não era verdade, já que aquela maquiagem específica veio a ser criada muito depois das supostas agressões do Johnny. O Johnny não é um bom exemplo de homem. Não é o homem que eu quero que você seja. Ele é um cara que está utilizando diversos tipos de droga. Ele é um cara que está com problemas sérios de alcoolismo. E ele é um cara com muita dificuldade de lidar com a própria raiva. Tanto que ele destrói o ambiente no qual ele está inserido. Ele quebra garrafas, ele quebra portas. E essa não é uma atitude que você, homem, tem que ter. Obviamente que em alguns momentos, ali, a morte de um filho, a morte de um parente, a perda do emprego, que a gente amava muito, você vai realmente entrar em um estado ali de total descontrole. Mas o dele era mais frequente. Só que esse tipo de má conduta não se compara à conduta de um literal espancador de esposas que comete terrorismo psicológico. É completamente diferente. Tem muita mulher que sofre violência doméstica e tem muita mulher que sofre uma verdadeira violência psicológica. E eu quero que essas mulheres sejam protegidas pela lei. Eu não desejo aqui o mal de nenhuma mulher. Esse canal não é um canal anti-mulher. Esse é um canal que apoia o ser humano. Nesse canal, a vítima não vai ser culpada de nada. Você não tem o direito de forçar uma mulher a ter relação íntima com você porque ela estava usando uma roupa XYZ, porque ela estava numa rua XYZ, porque ela bebeu demais ou porque ela estava numa festa XYZ. Nada disso te dá direito de forçá-la a ter um ato íntimo com você. Entendeu? Da mesma forma que, em hipótese alguma, eu vou ficar do lado de uma mulher que está cometendo violência psicológica ou violência física com o seu companheiro. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso foi o seguinte: a total falta de moralidade dessa mulher. Quando ela se separou de Johnny Depp, foi feito um acordo entre o casal. Nesse acordo, o Johnny pagou 7 milhões de dólares para ela. Ela disse que não precisava do valor, que não queria aquilo, então o doaria para a caridade. Entrando em contato com o pessoal desse lugar onde se faz caridade, eles ficaram sabendo que ela nunca doou esse valor. Então, assim, foi aquela mentira da boca para fora para se promover. Novamente falar que esse canal não é contra as mulheres. Nós não pensamos que todas as mulheres são do mal. Nós não pensamos que todas as mulheres são iguais. Aqui eu estou tentando alertar bons homens que algumas más mulheres podem destruir a vida deles. E que eles têm que ficar de olhos abertos para isso. Da mesma forma que eu entendo que a maioria dos homens também não presta. Para você ter uma ideia, olha o exercício mental que eu vou fazer com vocês. De todos os meus amigos homens que eu conheci, desde os meus amiguinhos lá do pré, até agora, só tem duas pessoas que eu apresentaria para ser esposo da minha mãe, para ser esposo da minha irmã, ou para ser esposo da minha filha. Seriam 100% bem cuidadas, em boas mãos. Uma pessoa realmente ali, ó, 100% íntegra. 2.
Eu vi uma matéria uma vez que dizia que todas as pessoas na Terra têm por volta de 638 conhecidos. Quer dizer que atualmente eu tenho 638 conhecidos, segundo a ciência, e que desses 638 conhecidos só tem um cara que eu apresentaria para esse tipo de situação. Então, assim, você vê que a maioria dos homens não presta, assim como a maioria das mulheres não presta. O ser humano em si não presta. E aí que tá, a gente sempre vai defender a vítima. Se tiver um relacionamento ali homossexual entre dois homens ou duas mulheres, ou qualquer outro gênero que você queira utilizar na exemplificação, que um dos dois estiver sofrendo violência, eu vou ficar do lado desse. A gente tem que ficar do lado da vítima. A gente não culpa a vítima, a gente culpa o agressor. Há necessidade dos homens serem protegidos. Hoje em dia na sociedade existe um estigma muito grande que diz o seguinte: se você defende um homem que está sofrendo violência, automaticamente você é contra todas as mulheres que sofrem no mundo. Não, cara, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro que a gente já não tem que ver como homem que está sofrendo violência ou mulher que está sofrendo violência, a gente tem que ver como um ser humano que está em situação degradante e nós temos que resgatá-lo. Começa por aí. Se eu não quero que Pedrinho sofra violência de uma Juliana, eu não quero que a Maria sofra violência de um Robert da vida. Não quero. Eu quero que os dois sejam protegidos. Então eu sou contra, assim como você que está assistindo esse vídeo provavelmente é contra violência contra o homem e violência contra a mulher. Ser a favor de homem ser protegido não te faz ser contra a mulher ser protegida. A gente é a favor de homens protegidos e mulheres protegidas. Você ser a favor de uma causa que protege as mulheres não te faz contra você ser a favor também de uma causa que defende os homens. Muito pode se falar de que foi tendencioso o julgamento. Eu não sabia disso, mas nos Estados Unidos tem lá um grupo de pessoas que vão ser um júri. Dentre esse grupo de pessoas, algumas são escolhidas para realmente fazer o júri. Essa escolha está na mão dos advogados de ambas as partes. O advogado do Johnny e a advogada da Amber. Quer dizer que a advogada da Amber, junto com o Johnny, de comum acordo, decidiram quem iria julgá-los. Isso afasta ali o fantasma da tendência, já que o próprio advogado da Amber Heard escolheu quem iria julgar a Amber Heard. O júri deu a sentença. O caso todo foi direcionado por uma juíza, uma mulher empoderada. É que aqui como homens, cara, a gente não pode cair nessas armadilhas do mundo moderno. Porque o que mais prejudicou o Johnny Depp nesse julgamento e o que está prejudicando inúmeros homens aqui? Drogas. Meu irmão, não usa droga, cara. Se você está usando droga, para, cara. Procura ajuda. Procura ajuda e para. Isso não vai te trazer nada de bom, cara. Isso daí só vai te atrapalhar, cara. Outra coisa, o descontrole na hora de tomar álcool. Vou falar pra vocês que eu sou uma pessoa que pode beber, tá? Porque eu nunca passo da terceira lata de cerveja, eu nunca passo da terceira long neck. Naturalmente, não é que eu decidi na minha mente que eu nunca iria passar de 3 garrafas. Não. Eu só nunca passei, porque na segunda, na metade da segunda ali, depois que eu termino a segunda, já tô bem, cara, já tô satisfeito, já tá gostoso, já senti o sabor, já tô mais alegre. Pronto! Vocês que ficam bebendo para dar PT, cara, vocês que ficam ali, ó, enchendo a cara de verdade, vocês estão se prejudicando e vocês estão prejudicando os outros homens, porque vocês criam um estigma ruim sobre o homem na sociedade. E outra coisa é perder a paciência e quebrar objetos. Hoje em dia o homem não pode dar bobeira, hoje em dia o homem tem que ser sagaz, você não pode perder o controle a ponto de quebrar objeto nenhum. Porque isso automaticamente vai colocar em você uma roupa de descontrolado e de violento. Você pode nunca ter feito isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Em alguém. Mas por você ter quebrado ali um celular na parede durante a discussão, um celular seu comprado com o seu dinheiro na sua parede da sua casa. Mas se você fez essa atitude, você já passa um ar de violento. E você já se fudeu. Frases usadas pela Amber Heard. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Escuta essa frase aqui, ó. Vá e diga ao mundo, Johnny, eu, Johnny Depp, um homem, sou vítima de violência doméstica. E veja quantas pessoas vão acreditar em você ou ficar do seu lado. Frase dita por Amber Heard. Cara, isso aqui é impactante, isso aqui é forte, isso aqui, cara, é terrível. Isso aqui é terrível. Isso aqui mostra a situação de muitos homens hoje em dia na sociedade,
que quando são vítimas de violência doméstica e vão contar isso para alguém procurando um apoio, procurando uma saída, são ridicularizados por quem está o ouvindo. Isso daqui, mostra também a situação de muitos homens que quando chegam na delegacia para denunciar uma agressão feita pela sua companheira, são ridicularizados pelos PMs, são ridicularizados pelo delegado que lá está. Esse problema que eu estou falando para vocês é um problema moderno, dos últimos 10 anos para cá. Isso não era um problema no passado. Ou se acontecia, eram casos extremamente esporádicos, mas está se tornando muito comum na nossa sociedade moderna. Então nós precisamos de soluções modernas para problemas modernos. Tem muito homem sofrendo o que essa frase diz. E nós temos que cuidar e proteger esses homens. E temos que punir esse tipo de mulher. Esse tipo específico de mulher. Aqui a gente não vai fazer a generalização burra. Aqui a gente não vai botar todas no mesmo saco. Outra frase que não pode acontecer. Essas frases não podem ser toleradas. Isso é dria. Isso é ode, ao homem. Isso aqui é violência, psicológica contra o homem. Tá bom? Então isso não pode ser tolerado pela sociedade, por bons homens e boas mulheres. Novamente, uma coisa que eu queria reafirmar para vocês é que aqui eu estou falando dos bons homens que sofrem violência doméstica. Porque os maus homens que fazem o mal para as pessoas, eu quero que esses caras sejam punidos, eu quero que esses caras se lasquem. Aqui eu não estou para defender todos os homens, aqui eu estou para defender os bons homens. Foi outra frase dita pela Amber Heard. Em determinado momento do julgamento, ela falou uma frase que nunca havia visto um homem adulto chorar. Vamos destrinchar essa frase. O interessante disso é que eu estava vendo no canal do Vitor Metaforando que a hora que ela disse essa frase, vários dos músculos do rosto que fazem expressões faciais de nojo foram utilizados por ela naturalmente. Quer dizer, então, que ela sente nojo de um homem adulto que chora num momento de dificuldade. Homens, quando choram, as pessoas sentem nojo desse homem. E nós não podemos ter esse tipo de visão. Acontece de maneira generalizada com os homens, salvo as exceções. Que quando você vê uma mulher chorando, você imediatamente se compadece e quer ajudá-la, quer trazer ela para sua proteção. Já quando a gente vê um homem chorando, a gente acha isso feio. Cara, o homem não é uma máquina. Nós somos seres humanos. Nós choramos. O homem não pode ser um bebê chorão, que vai ficar chorando por qualquer coisa, se vitimizando por qualquer coisa, se sentindo o derrotado. Não. Mas o homem pode chorar sim. Você que é homem e está vendo esse vídeo, se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, pode chorar sim. Você só não pode ser um bebê chorão, ficar chorando por tudo a sua vida inteira. E você tem que procurar ajuda. Se você está num momento difícil da sua vida, procure ajuda. O que eu indico? Sempre psicólogo, apoio da sua família, caso você tenha uma boa família, porque tem gente que não tem família e tem gente que tem uma família ruim. Mas caso você tenha uma família normal ou boa, apoio do pai e da mãe, caso eles sejam vivos. Se não, apoio de uma irmã, de um irmão seu. Conversa com a família, converse com seus amigos mais próximos, o melhor amigo, a melhor amiga. Além de ir no psicólogo, se for necessário, vá no psiquiatra. Procure aconselhamento com um líder espiritual, seja um pastor, seja um padre, ou líder espiritual de qualquer outra religião que você professe. Procure também um esporte. O esporte vai te ajudar muito. De preferência, o esporte feito em grupo. Jiu-jitsu é o melhor. Por que o jiu-jitsu é o melhor? Porque você não consegue pensar em mais nada quando você está no jiu-jitsu. Quando você está no jiu-jitsu, o seu foco inteiro, mental e físico, é no jiu-jitsu. Então isso daí tira todos os maus pensamentos. Tome os remédios psiquiatra. Não fique sozinho. Você precisa de apoio. Você precisa de uma rede de apoio. Nós somos seres biopsicossociais. E eu acrescentaria uma quarta camada que seria a espiritual. Cara, procure ajuda. Procurar ajuda não vai te fazer menos homem. E não procurar ajuda e tancar tudo sozinho não vai te fazer mais homem. E é por atitudes como essas, de não procurar ajuda, e de pessoas que olham com nojo para um homem quando ele está num momento de fraqueza, por pessoas que dizem frases como essa daí, que muito homem se suicida.
que as taxas de suicídio entre os homens é muito maior. No demais, um abraço bem apertado em cada um de vocês, um beijão dentro dos seus corações, fiquem todos com Deus.